eu sempre respeitei as pessoas que estavam ao meu redor. E principalmente, sempre respeitei o meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida. Quando tudo aconteceu e eu tive a minha vida exposta da forma que foi, não era o que eu tinha planejado. Imagino que não, né? Mas, ao mesmo tempo, a atitude que eu tomei, primeiro foi uma autodefesa, sim, porque foi necessário. Eu fui Não poderia ser agredida uma coisa pior. e eu tive que pedir ajuda policial, porque senão sim teria sido pior. Depois, ir até a delegacia, ir até um hospital. Cara, eu vou falar que para qualquer mulher que já passou por isso, é uma das piores sensações do mundo. Humilhante. Humilhação, você né? se sente humilhada, você se sente envergonhada. E olha que no dia que isso aconteceu comigo, eu não posso dizer que as pessoas que estavam ali, que vieram me atender, que estavam me julgando, mas você se sente julgada de qualquer forma. Da família que fala assim, mas você tem certeza? Ou de uma pessoa que trabalhava comigo, fala assim, poxa, você não presta atenção, olha o que você acabou com a vida dele. Nossa. Então assim, é muito difícil você ter a coragem de fazer. Eu entendo as mulheres quando voltam atrás, quando passam por agressão física, 1, 2, 3 vezes por agressão emocional, psicológica, enfim, hoje a gente sabe que existem vários outros tipos de agressões, mas infelizmente a nossa sociedade ainda só entende como agressão e que pode ser denunciada quando você tem machucado no seu corpo, quando você tem hematoma, quando você tem alguma coisa quebrada. E a verbal às vezes é muito mais então, destruidora. Passar por isso, eu nunca imaginei. Quando eu cheguei à delegacia, já estava na boca de um monte de jornalista. Não levou... Levou pouco tempo. Muito pouco tempo para as pessoas saberem. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que eu também não podia mais voltar atrás. Eu não podia dizer que não tinha acontecido. E também não ia fazer isso. Porque eu vi a minha mãe ser agredida pelo meu pai algumas vezes. E eu sempre deixei claro para todo mundo que estava ao meu redor que se um dia isso acontecesse comigo, que aquela seria a minha atitude. Infelizmente aconteceu. Então, a minha vida virou de ponta cabeça, virou um circo. Essa é a grande verdade. Estou na boca das pessoas sobre todas as coisas o tempo todo. E, ao mesmo tempo, eu descobri uma coisa que é triste, mas eu também fui acolhida. O que aconteceu comigo não é uma exceção. Acontece muito. Eu canso todos os dias de escutar de muitas mulheres no supermercado, na rua, no pedágio, na rede social, histórias dentro parecidas. do meu trabalho. Histórias não, é mais ou menos assim. Eu tô contigo. Isso já aconteceu comigo. Nossa. Eu sei o que você tá passando. Eu também já experimentei isso todo dia. Você não imaginava que era tão comum isso? Porque as pessoas não falam. Falar que foi agredida é vergonhoso. A família não fala. Muitas vezes a falta de rede de apoio, ela faz com que você esconda isso. E que você sinta até culpada, sendo que o culpado é o outro, né? As pessoas fazem questão de fazer você se sentir culpada. Isso sim. Né? Que você é a louca, que você é estressada, que você faz isso, faz aquilo. Mas se você não der um basta, não para. Só que eu não pensei que fosse ser desse tamanho esse basta, né? Eu não tinha planejado e eu não queria essa exposição, não queria nada disso. Não tem nem como planejar uma coisa dessa. O meu problema é com o meu ex-marido, só que no final das contas, quem eu tenho que me proteger mais não sou eu mesma, é meu filho. E essa exposição, eu tento ao máximo blindá-lo disso tudo. Consigo 100%? Infelizmente não, porque não depende só de mim, mas eu tento. E aí hoje, eu sei que esse problema não vai passar tão rápido. Bem que eu gostaria de já assinar logo o divórcio, terminar as coisas todas, mas junto com isso vieram outras tantas coisas que foi o que desencadeou isso tudo. E que você nem sabia, né? E quando eu descobri, olha só o que aconteceu. E imagino que, como toda coisa, tudo que acontece na internet tem torcida, mas eu entendo e vejo que a maior parte das pessoas estão contigo e mais. Então, é por isso que eu falo do acolhimento das mulheres que me abraçaram e de pessoas, não só de mulheres, mas de homens e mulheres que me abraçaram com uma rede de apoio, mas o que mais me tocou foi o número de mulheres que passaram por isso. É isso que eu ia falar. Muitas. Isso desencadear de todos os lugares, endereços, mulheres darem sociais. basta nisso também e fala, não, realmente é errado, porque é o que você falou. A mulher pode se sentir culpada, sentir que a culpa é dela, e aí quando acontece contigo... Porque as pessoas fazem com você. E você nunca acredita que pode acontecer um dia com você.
E a gente se acostuma com determinadas coisas, com determinadas expressões, com comportamentos, e aquilo começa a se passar a ser verdade. Tanto que começaram a ver vários vídeos antigos e falar, olha, aqui já dava sinais e tal, e provavelmente você nem percebia na época, né? Tem coisa que a gente não enxerga porque a gente acha que é normal. É. Eu queria saber, porque essa obsessão por não posso engordar, tem que estar na medida, te batia ou pra você era fácil manter? Não, imagina, era Sério? muito... Eu, você comia muito, assim? Não era... A questão não era comer muito ou não. Primeiro, eu tenho que falar uma coisa. Graças a Deus, eu nunca fui tocada por problemas... Distúrbios de alimentação? Não, porque eu sempre tive muita consciência daquilo que eu queria e de como eu era. Mas eu tinha dificuldade porque, pensa, eu hoje tenho 1,85 m. Eu tinha que usar a mesma roupa de uma mulher de 1,75 m. É. O meu quadril tinha que ser igual ao dela. Nossa. Então, assim, 10 centímetros de altura é uma grande diferença, porque a sua estrutura óssea é diferente, o seu peso corporal... Naturalmente já é maior. Né? Exatamente. E então isso era uma adaptação que a gente tinha que fazer. E como é que eu conseguia fazer essa matemática? Como? Treinando muito. Tinha sempre... restrição, sim. A gente se consumia pouquíssimas calorias, mas ao mesmo tempo eu tinha uma vida de treino como de um atleta. Sério? Para poder manter. Porque era a única forma. Pra poder, por isso que... E não é porque não era moda ainda essa coisa do... Por isso que durante muito tempo, se você puxar... eu fiz muito trabalho de biquíni, de lingerie. Tem fotos mais antigas, Paquito? Na época, assim, ela podia ser muito magra, mas era tudo durinho no lugar, porque de tanto treinar. Tá. Não pra ficar rasgada como a gente tem as musas fitness. Você vê o abdômen. Não, isso eu nunca tive. Tá. Sempre foi sonho de consumo, mas eu nunca consegui. Mas era permitido isso na época ou não? Não era bem visto? Não, primeiro que ninguém queria isso. Todo mundo era mais uma parte aeróbica pra você perder realmente volume, não ganhar volume muscular. Tá. Então tinha uma forma de treino. Você fazia muito aeróbico, então. Sim, sim. Tinha uma capacidade física de aguentar por conta disso muito grande. Então, assim, a gente tinha às vezes 14, 15 horas de trabalho, pra gente era normal. Tanto que, direto? Direto. Sem contar castings, por exemplo. Eu lembro da temporada de casting de desfile em Paris. A gente tinha 2, 3 semanas aí de muito casting, de andar, passar fazendo casting, filas com 300 mulheres para conseguir espaço para participar dos desfiles, que era muito concorrido, muito difícil. Então, assim, era bem desgastante, fisicamente. Eram verdadeiras maratonas, não só no trabalho, mas também no tentar conseguir aquele trabalho. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. E essa ideia de modelo era uma coisa desde pequeno ou não? Não, a vida de modelo veio por uma oportunidade. No Rio Grande do Sul, a gente não tinha essa coisa de ser modelo, e sim, a menina bonita vai ser o quê? Miss. Ah, é? Tinha muito disso, muito concurso de beleza. Eu, aos 14, fui praticamente empurrada na escola para participar do meu primeiro concurso. Morria de vergonha, era extremamente tímida. E foi um micaço, porque foi o primeiro concurso, 3 participantes. Tá. A rainha, a princesa e a broto simpatia. Broto simpatia. E você? Broto simpatia. O prêmio de consolação. Broto simpatia, né? Foi horrível, mas tem a faixa guardada até hoje. Pode ser, esse foi o primeiro. Você tem essa faixa? Lógico que eu tenho. Tenho tudo guardado. Maravilhoso. Eu tenho todos. Broto simpatia. Do meu colégio. Eu acho colégio que é que vale São mais Luís. de todas, não é? Colégio São Luís. Que legal. E depois disso, aí eu falei assim, poxa, fiquei ali, naquela hora eu fiquei um pouco indignada, mas as minhas amigas falaram, não, você tem que continuar. E dali fui fazendo... Quem que votava nessa... Aí tinha júri técnico. Sempre tinha júri técnico no negócio. Aí depois participei de outros, aí eu ganhei como Rainha das Piscinas, fui a mais bela gremista, Garota Dourada. Aí foram vários concursos que rolavam e tava me preparando para participar do Miss Rio Grande do Sul.
Como que funciona isso? Você se inscreve, você tem que ganhar na sua cidade? Como que Você vai funciona? passando por alguns e tem a parte de indicação pra você passar e você se inscreve. Só que antes de eu passar pra essa fase, eu acabei descobrindo uma outra coisa que era um trabalho que umas amigas faziam como modelo lá na região. E pelo fato de ver a minha mãe trabalhando muito, eu dentro de mim sempre tive a ânsia de querer trabalhar. De trazer também, ajudar no sustento da casa. Mas a minha mãe não deixava. Falava, não, Sério? você precisa estudar. O seu trabalho é estudar. Você você me ajuda em casa e estuda. Mas aí, escutando uma amiga conversando, falando de um curso de modelo e que as meninas viriam para São Paulo para conhecer a agência, eu não aguentei. Falei, mãe, escuta, quero muito fazer isso. Mas o que é? Ah, não, é um curso que eu vou fazer assim, assim, assado, vou fazer foto. Enfim, não sabia nem o que eu ia fazer. Mas você não entendia direito como funcionava? De book, não sabia o que era book, eu já sabia. Não sabia o que era book, não sabia o que era uma revista de moda, não sabia nada, estamos falando numa nada. época sem celular, sem internet, não é? Não, internet, isso veio muito tempo depois. Eu lembro que quando na escola a gente teve os primeiros computadores, você fazia uma tartaruguinha caminhar pra frente, caminhar pro lado. E esse era a diversão. Nossa, isso era o ápice da informática da época para as crianças poderem começar a desenvolver. Tinha curso de informática dentro da escola para você fazer o D3, não sei o que lá, para fazer pra frente. Aí depois você tinha o outro comando para poder... Se você saísse pra tua mãe te achar, você tinha que ir no orelhão ligar pra casa avisando... Eu saía com fichinha no bolso, ou quando eu ligava a cobrar. Hoje verdade. ninguém mais liga a cobrar. Verdade. O lance do cair a ficha, tem muita gente que usa nem sabe por que falar caiu a ficha. Por causa do orelhão. Porque cair a ficha era 3 minutos, eu acho, né? Eu acho que era. Não, era menos tempo. Menos? Era mas menos você tinha um tempo. tempinho. Tinha um tempo, aí tinha um barulhinho, você colocava mais ficha. Pra poder ir falando. Aí você tava na fila, às vezes você ficava bravo porque tinha uma pessoa com aquele monte de ficha. Fala, ih, vai demorar esse papo. Vai demorar e você tem que esperar a sua vez, porque não tinha outro orelhão por perto. E nessa do concurso de modelo... Era em São Paulo? Foi em Santa Cruz do Sul. De lá, teve uma turma de meninas que viriam, elas iam participar de uma excursão, vindo para São Paulo, para conhecer agências. Tá. Eu convenci minha mãe a me deixar vir para cá. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 15 anos. E você já era alta? Hoje eu tenho 1,85 m. Eu, aos 15 anos, tinha 1,82 m. Eu já era bem grande, bem alta. A minha mãe não tinha condições financeiras de pagar passagem e dar grana para poder vir para cá. Bom, eu atormentei tanto e disse assim, mãe, eu preciso, eu quero, que minha mãe deixou de pagar as contas da casa pra eu conseguir vir pra cá. Mano, olha que aposta. E foi uma aposta, mas ela tinha certeza que eu viria pra cá e depois eu voltaria pra casa, né? Ah, sim, esse era o plano. Eu vim pra São Paulo, cheguei aqui, mas eu nunca mais voltei. Você não voltou? Quando eu cheguei na primeira agência... Primeiro você foi pra... Nós viemos pra São Paulo e aí teriam, assim, algumas agências que seriam visitadas. Na primeira agência que eu entrei, pedindo pra me conhecer, tiraram algumas fotos, algumas polaroids, e aí deu um tempinho, voltaram e falaram assim, a gente quer conversar com você, a gente tem uma proposta de trabalho. Nossa, a gente quer assinar um contrato com você, com um salário fixo de R$1.000 por mês. Quando falou R$1.000... Você falou, nossa, tô rica. Foi. Eu liguei na mesma hora, eu falei assim, pronto, resolvi o problema. Tô rica! Resolvi o problema que a gente tinha em casa. Legal. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, desculpa, mas eu não vou voltar, eu vou trabalhar e vou pagar as contas de casa. A minha mãe um choque, né? Ficou em choque, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma relação muito legal com ela não só de afinidade, mas de verdade. E ela sempre acreditou e sempre soube que eu tinha senso de responsabilidade. E aí eu lembro de uma frase que ela me disse, e isso eu carrego comigo até hoje. Eu falei assim, filha, se é isso mesmo que você quer, eu tô contigo, porque você sabe que tem uma casa pra voltar. Ah, tá. E ela não podia... Deu errado, você sabe que tem aqui. Você sabe que você vai voltar, você tem pra onde voltar. E ela não veio junto comigo, assim como acontece na maioria dos casos. Normalmente a mãe vem junto. Menores de idade, porque eu tinha 3 irmãos menores. E ela não podia largar tudo. Vim pra cá. E vim pra cá. Então, assim, foi uma aposta minha, dela, e que graças a Deus deu certo. Ela teve que te emancipar ou não? Ali não. O meu pai não sabia que eu tava em São Paulo. Sério? Meu pai eu demorei 3 semanas pra contar pra ele, morrendo de medo que ele viesse me buscar. E vamos não deixasse... agora embora. Ele veio. Veio? Pra poder conhecer o lugar onde eu tava, a agência, tudo. E depois entendeu que seria algo que pra mim seria importante. Mas foi uma conversa difícil. Eu tenho que confessar que tô deixando aqui com dor no coração, tá? Mas vai ficar no cenário aqui, ó. Vai ficar bonitão. Porque eu tenho um apego emocional com tudo que eu tenho. Porque e esse como mim, foi o primeiro? E esse aqui, ele tá comigo há uns 3, quase 4 anos. Não, já deu 4 anos? Não.
quase de 3 para um pouquinho, quase 4. Foi quando eu fiz a primeira campanha para uma marca que se chama Zen, que é de design de interiores, acessórios, metais. E durante a campanha, eu comecei a conversar com o Kleber e contei um pouco sobre a minha paixão com moda, com design, com criação, com produtos em geral, com o guarda-roupa feminino. E aí ele me contou do projeto que ele estava levantando, que era a Voices, que é exatamente isso aqui. Que essa sandália aqui foi um dos primeiros modelos criados por eles. E ele me mandou de presente. É uma peça que eu tenho muito carinho. E foi por conta desse chinelo aqui, dessa sandália aqui, que eu retomei um projeto que deu o começo da história da marca Ana Hickman. Olha aqui, sapatos. Menos é mais. Olha que legal isso. Menos é mais. Esse menos é mais significa o quê? Às vezes, você ser menos pode ser muito mais, porque você expressa o que você é, como você se sente. Não tem uma questão de gênero e sim do que simplesmente você é, a sua existência. Não, isso vale para relacionamento, para vida profissional, né? Para tudo. O cuidado com a outra pessoa, que é o menos, né? Tipo, só fala, você tá bem? E aí, chegou em casa e tal? Exato. É o menos. E essa é uma das características muito lindas da Voice, que é exatamente o que acabou me apaixonando, me aproximando muito da marca, e eles me deram a oportunidade de trazer de volta o que tá no seu pé. Que foi assim que a minha história começou como marca, em 2002. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.